Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal Educação. Estamos no nosso segundo momento da nossa aula, né? Nosso primeiro momento, que começou às 18h30, nós começamos a falar sobre transitividade verbal. Trouxemos aí as distinções dos verbos em relação a essa possibilidade de nós termos ou não o complemento das ações. Há verbos que não necessitam de complementos, que são os intransitivos, e há verbos que precisam desse complemento, que são os transitivos, né? E aí a gente vai entrar agora nessa fase de identificarmos os verbos transitivos e as suas classificações. Trouxemos também como informação extra a denominação dos chamados verbos copulares, né? Que são os verbos de ligação, que não necessariamente identificam ações, identificam características ou estados e participam dos predicados nominais e verbos nominais, tá bom? Então, necessariamente, para você entender todas essas terminologias, estão associadas aí à transitividade, aos verbos aplicados dentro dos conceitos sintáticos, tá bom? Vamos lá, a nossa aula de hoje, vamos aqui a gente poder falar sobre essa transitividade verbal. Bom, com relação ao verbo... vou voltar só um pouquinho aqui antes, tá? Antes da cartela aqui, pronto. Estávamos falando sobre a primeira modalidade dos verbos transitivos, tá? São os verbos transitivos diretos. O verbo que precisa desse complemento, porque ele necessita de informações acrescidas a ele, e quando ele é introduzido sem o auxílio... perdão, meu Deus, eu esqueci de colocar aqui, porque a gente... Pronto, deixa eu colocar aqui. Marca texto. Quando ele não precisa da preposição, né, ou seja, quando ele não precisa de um conector que o una ao verbo, ao núcleo verbal, a gente vai encontrá-lo se identificando com o conceito transitivo direto, e esse objeto, esse complemento, vai ser chamado de objeto direto. Como a gente falou para vocês, é fácil, é você localizar os verbos e identificar as perguntas posteriores a esse verbo. Então, quando você, por exemplo, está na oração, a mesa 3 pediu a carne bem passada, nós vamos localizar o verbo pediu, aí nós vamos perguntar, pediu o quê? Né? E aí você vai observar, ó, pediu o quê? A oração responde com o nosso objeto direto. A carne bem passada. Podemos dizer que aqui, ó, é um objeto direto. Professora, mas entre pediu e carne tem a palavrinha a. Mas nesse caso, o a não é preposição. É apenas o artigo que acompanha o substantivo carne, que é o núcleo principal do objeto direto em questão. Tá? Ainda no restaurante, agora sim, prepararemos o seu pedido. Novamente, a gente localiza aqui o verbo. O verbo é prepararemos, né? Aí as perguntinhas, prepararemos o quê? E a oração nos responde com o nosso objeto. Sem o uso da preposição, o seu pedido acaba se tornando objeto direto aí dessa questão, tá? Então, primeira forma da gente identificar é localizar aqui essas informações. Vou só corrigir aqui uma falha que aconteceu, bem aqui, ó. Vou apagar bem aqui. É porque ficou faltando o in, né? Deixa eu botar bem aqui. In. Peraí. Não. Pronto. Objeto indireto. Vamos lá. Aos verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos, eles são os verbos que necessitam de complemento,
o sentido não é completo. Espera aí que eu coloquei aqui. Não é completo. Precisam de complemento. E esse complemento, ele precisa necessariamente, ó, de conectores, de preposições antes dos pronomes aqui, os pronomes interrogativos que nós vamos utilizar. Que nós já utilizamos, ó, nos pronomes, nos objetos diretos. Acompanhar da preposição, a acompanhamento da preposição é obrigatória, né? A preposição aqui é obrigatória. E aí nós chamamos esse complemento de objeto indireto, tá? Eu apaguei aqui porque tinha só o objeto direto. Bom, aí a gente vem aqui para as orações. Acredito, né? Acredito, eu não acredito no que ele diz. Aí eu localizando o verbo, eu faço a perguntinha, né? Não acredito em quê? Ou em quem? Ou em quem? Ou em que, ou em quem, você está vendo aqui, ó, o uso da preposição. Nesse caso aqui, a gente vai poder identificar uma outra oração todinha respondendo essa pergunta, no que ele diz, tá? Então, a gente pode identificar que os complementos verbais podem ser termos ou complementos nominais, ou seja, baseados em nomes, né? Ou então as próprias orações que vão ser constituídas, mas que têm as mesmas funções aí dos complementos nominais, ou dos complementos verbais. Esperei-lhe pacientemente. Vamos lá, vamos localizar o nosso verbo. Nosso verbo é esperar, né? E aí eu pergunto, esperei, esperei-lhe. Quem espera, espera. Espera aí, minha gente. Cadê aqui? Ah. Esperei por quem? Por ele, né? Professora, cadê o ele? O ele está aqui, ó. O objeto é um pronome oblíquo indireto. Portanto, ó, ele também participa desse processo de caracterização, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Nós vamos encontrar aqui nossa primeira oração, ou nosso primeiro exercício da segunda aula, tá? Vou pedir 2 minutinhos aqui para os nossos alunos lá de São Pedro, Palmeira, Betânia, lá também de Betânia do Piauí, que também estão aqui, para que a gente possa aí já colocar no chat a participação de vocês, os professores, principalmente nossos professores da ponta da frente do nosso processo, que são os professores presenciais, já podem também estar articulando aí. 2 minutinhos, por favor.
Gente, vamos lá. A palavra cheguei no quadrinho 1 é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou transitivo direto e indireto. Cheguei. Nossa, isso mesmo. Eu cheguei. Invocado. Olha aí, gente. Nossa tirinha aí falando sobre o verbo chegar, tá? Bom, no caso do verbo chegar, gente, nós sabemos, a gente até já usou ele aqui anteriormente. Ele é um verbo com uma característica importante. Ele não precisa de nenhuma complementação. Mesmo que você vai, professora, mas lá, olha, aqui chegou invocado, né? O invocado aqui é apenas uma qualidade, seria um predicativo do sujeito, né? É uma qualidade que a gente vai atribuir ao sujeito, não necessariamente estando relacionado ao verbo. Eu posso substituí-la, posso trocá-la, posso até excluí-la, mas isso não vai prejudicar em nada o entendimento da minha ação verbal, tá bom? Aos nossos alunos lá de Betânia, que estão participando agora, parabéns, acertaram aqui a nossa questão de número 5. Verbo chegar, você chega sem precisar de complemento, atuando aí de forma repentinamente aí satisfatória. Bom, aí vamos também aos verbos transitivo, ao verbo transitivo direto e indireto, VTDI, né? Ou também chamado de bitransitivo, tá? Esses verbos bitransitivos, eles não têm sentido completo e precisam, ao mesmo tempo, de um objeto direto. Deixa eu até apagar aqui, ó. Precisam de um objeto direto, né, para se complementar, e de um objeto indireto, tá? Então, a gente vai poder perceber que eles têm essa bitransitividade como característica. O verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos. Um sem a preposição obrigatória, né, que é, no caso, o sem a preposição obrigatória, tá? E a outra com a exigência da preposição obrigatória. No caso aí, a gente vai ter o objeto direto e o objeto indireto. Podemos perguntar as mesmas informações que perguntamos aos verbos, sempre na sequência. Portanto, vamos lá, ó. Tá aqui o nosso verbo enviar, né? Aí, olha, como a gente sempre pergunta o que para identificar o objeto direto, a gente também vai perguntar a quem ou de quem, para quem, aí para identificar o objeto indireto. Então, enviei o quê? O que é o nosso objeto direto? Os postais. Então, eu tenho o meu objeto direto aqui, porque eu tenho não tenho o auxílio da preposição, tenho somente o artigo acompanhando o núcleo do objeto direto, tá? E aí a gente vai encontrar as informações relacionadas a quem eu mandei esses postais. Mandei aos clientes. E aí, ó, nos meus clientes, eu tenho o meu objeto indireto, tá? E aqui eu tenho, ó, a preposição juntamente com o artigo que forma de forma contraída a identificação dessa presença aí, tá bom? Agradeceu a oportunidade ao chefe. Novamente aqui, ó, a gente tem os agradecer o verbo, agradeci o quê? Aí você vai ver, ó, o que é a oportunidade, né? A quem? A oportunidade ao chefe. Então, na sequência, a gente vai encontrar. Professora, a ordem dos fatores vai alterar o produto? Não. Por exemplo, eu poderia perfeitamente reconstruir a oração enviei aos clientes os postais. Muda nada. Está correto do mesmo jeito. Continuo tendo meu objeto direto ou indireto e continuo tendo meu objeto direto. Como eu disse para vocês, aqui ó, é só uma questão mesmo de referenciação. Mas dentro da oração, quem vai estabelecer aí
presença desses elementos são os interlocutores. Posso também modificar agradeceu ao chefe a oportunidade. Ok? Então, a gente vai poder observar que, aparecendo o objeto direto ou o objeto indireto, o verbo transitivo direto e indireto, ele precisa dos dois, não necessariamente nessa ordem estabelecida da nomenclatura, mas você vai precisar identificar os dois elementos de forma categórica, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Trouxemos as atividades, vamos aqui, vamos estudar todos os enunciados discursivos, os mais conhecidos, verbos. Ixi, a gente tem muita questão para responder hoje na nossa aula. Nessa tirinha aí, vou pedir 2 minutinhos para você ler só e começar a trabalhar os dois verbos ali que a gente colocou, tá? 2 minutinhos, por favor. Gente, ó, vamos aqui à nossa atividade, tá? Tá lá, neste final de semana eu saí muito da minha dieta. Comi tudo de mais calórico e delicioso. Estou tão arrependida, mas isso não voltará a acontecer. Nunca mais me arrependerei. Eita, gente, olha, a moça aí com as paranoias relacionadas à dieta. No segundo quadrinho desse texto, os verbos comi e voltará. Ixi, mas o voltará é no terceiro quadrinho, né? São classificados quanto à transitividade em, né? Transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos ou intransitivos, né? Vamos lá, gente, ó. Comi, voltará, né? Nesse caso, eu como, aí a pessoa pergunta, come o quê, né? No caso, volto de onde? Né? Ou seja, a gente vai voltar, isso não voltará a acontecer. Nesse caso aí, os verbos são transitivos, diretos, indiretos. Não, comi tudo, comi o quê? Tudo. Nesse caso aqui, seria essa letra C, para poder ser
Transitivo direto, o verbo comer. Quem come, come algo, né? E quem volta, volta de algum lugar. E o voltar, né, seria transitivo indireto, tá? Deve ter acontecido alguma falhazinha aqui em relação à atividade. Ó, a marcação aqui desses elementos, tá bom? Vamos lá, gente. Ah, meu Deus, está totalmente inadequado aqui, essa segunda. Tá marcado um, tá riscado o outro. No primeiro quadrinho desse texto, os verbos elevar, reduzir, aniquilar são classificados quanto transitividade em. Vejamos lá. O poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento, aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas, pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Essa tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. A televisão, olha, fazendo uma oração à televisão, tá? Mas ele quer que você identifique. Vamos lá, os quadrinhos, vamos aqui para os nossos. Ó, ele falou elevar, né? Reduzir e aniquilar, tá? Quanto à transitividade, eles são transitivos diretos, indiretos, transitivos diretos, indiretos ou intransitivos, né? Quem eleva, eleva algo, quem reduz, reduz algo e quem aniquila, aniquila algo. Então, a gente vai poder observar que as perguntas é o que se eleva, né? Ou quem se eleva, quem se reduz ou o que se reduz, o que aniquila ou quem se aniquila. A alternativa correta, gente, peraí, meu povo, é a... Vai ser a letra A aqui, viu, gente? Nossa, deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá aqui a letra A. Houve aqui um equívoco aqui, ó. Letra A, tá bom? É porque aqui na hora de configurar a respostazinha, acho que deu errado aqui na hora dos comandos aqui, tá bom? Alternativa correta, vou botar bem grande aqui, letra A, para você gravar aí onde você estiver assistindo a nossa aula, tá bom? Então, alternativa correta, letra A. Os verbos são verbos transitivos diretos, todos eles são respondidos com objetos diretos e representam aí essa complementação sem o auxílio da preposição. Gravou aí? Tudo tranquilo? Vamos adiante, gente, para a gente poder, ó, trazer mais informações aí para vocês, tá? Vamos lá. Vou pedir 2 minutinhos para você ler esse pequeno encarte, que a gente chama de orelha, né? Que traz aí algumas informações, um postzinho sobre os 15 anos de Carol. E aí a gente vai falar sobre alguns verbos que estão nesse texto, tá bom? 2 minutinhos, por favor.
Lá, gente, ó. Entre linhas, Os 15 anos de Carol. É um texto, é um livro, né? De literatura infanto-juvenil. Carol é uma menina do Rio de Janeiro, tem 15 anos e problemas típicos de sua idade. O livro relata as dúvidas e descobertas da garota sobre sexo, amor, menstruação, amizade e muitas outras coisas, além do drama que ela sofre por nunca ter namorado ninguém. Aí da editora RGB, tem o número aí, preço médio 15,50. Bom, o que é que a gente quer? O verbo relatar. Destacado aí é um verbo transitivo direto, ou seja, precisa de uma complementação. Qual é a complementação que a gente vai encontrar aí, gente? Quem é o seu objeto direto? Aí a gente sabe que a dúvida é sempre respondida quando você pergunta a oração o que ou quem. Então, o livro relata o quê? As dúvidas e descobertas. Pronto. E muitas outras coisas, né? Nós vamos... mas muitas outras coisas é para um complemento sobre, né? Então, qual é a complementação do verbo? Relatar precisa de palavras que digam o que, né? Esclareçam o que é relatado. No caso aí, a oração, né? O complemento desse verbo são dúvidas e descobertas. A alternativa correta aí, ó, que representa, no caso, se o texto no caso, aqui, acho que deve ter alguma coisa embaixo desse negocinho aqui, mas eu acredito que é para você identificar, não, dúvidas e descobertas, está aqui, ó, dúvidas e descobertas. O verbo se o objeto direto do texto é dúvidas e descobertas, aqui, ó. São esses termos aqui, as dúvidas e descobertas. Aí, as descobertas têm todos esses elementos aqui. São os termos que identificam a oração, o complemento dessa ação verbal. Alternativa correta, letra C. Aqui, ó. Se os objetos, né? No caso aqui, os objetos diretos, né? Do texto, os núcleos, né? O núcleo do objeto direto, vou botar aqui, ó. Complementar aqui. O verbo relatar, destacado, é um verbo transitivo neto. Seu núcleo, seu complemento, vou botar aqui, ó. Seu complemento. Oh, meu Deus do céu, peraí. Complemento verbal no texto é dúvidas e descobertas. A alternativa é porque está totalmente equivocado aí essas situações. Vamos lá, gente, ó. Outro textinho também bem interessante aí que a gente possa identificar, né? A raposa e as uvas. Olha, quem já ouviu essa fábula? Fábulas são textos que são pequenas narrativas carregadas de sentidos e de representações de valores morais. A raposa e as uvas. E os personagens são sempre animais. Você se lembra aí desse contexto? Vamos lá, desse conceito textual. Certa raposa esfaimada, encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisas de fazer vir água à boca, mas tão altos que nem pulando. Matreiro, o bicho torceu o focinho. Estão verdes, murmurou, uvas verdes só para cachorros. E foi-se. Nisto deu um vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs a farejar. Quem desdenha, quer comprar. Olha aí,
a adaptação da fábula A Raposa e as Uvas, do Monteiro Lobato. Nesse texto, o verbo encontrou tem como complemento o quê? Tá lá, vamos encontrar o verbo encontrar. Logo no primeiro, na primeira aqui, na primeira linha, o verbo encontrar é um verbo de que qualidade de trânsito? Eu encontro. Bom, se eu procuro a ação de encontrar sozinha, ela não me faz tanto sentido. Eu preciso necessariamente de um complemento. Então, eu já sei que, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo, porque eu preciso dessa complementação. Porque eu preciso definir se é um transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto. Quem encontra, encontra algo. Então, se eu pergunto algo, né, o que eu encontro ou quem eu encontro, eu sei aqui que a minha complementação se faz sem o uso de preposição. E aí, como eu vou complementar com uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, né, eu tenho uma complementação até extensa, mas a gente vai ver que o que importa é o que une o verbo ao núcleo desse objeto direto. É apenas um artigo indefinido, inclusive. Portanto, não se trazendo a necessidade do uso de nenhum conector como preposição. E aí a gente, não sei se aqui vai dar certo, a gente vai ter um objeto direto, tá? Então, o objeto direto, o verbo é um verbo transitivo direto e, portanto, exige a complementação sem o auxílio da preposição. E aí, nesse caso, a gente vai ter um objeto direto. Alternativa correta e letra A. Até que, enfim, as marcações deram certas aí, tá, gente? Vamos lá. Analisando novamente os textos retirados aí do trecho. Vamos lá. Vai, tiramos mais. Já fizemos o encontrou, né, na oração passada. Ele pede para que você fale do torceu. Deixa eu localizar aqui. Torceu, vou colocar as coresinhas diferentes para a gente poder visualizar com mais. Depois, na letra B, murmurou. Vou botar aqui um verdinho, murmurou. Depois, caiu. Azulzinho, folha, caiu. E a última aqui, peraí, deixa eu botar aqui. Dá uma vermelhinha aqui. Voltou. Ele quer que você marque a alternativa correta quanto à análise. Torceu, verbo transitivo direto e indireto. Quando eu digo eu torci, aí a pessoa vai dizer assim, torceu no sentido da torção? Sim, no sentido da torção. Torceu o quê? No sentido do entorno, né? Porque a gente também tem a torcida, ou seja, o verbo que vem de se fazer torcida. Então, torceu aqui é no sentido do entornar a musculatura. Então, quem entorna algo. Então, o verbo aqui, gente, ó, quem torce algo. Vou botar aqui, ó. Torce algo. Pronto. E aí, ó, veja, não tenho nenhum complemento, não tenho aí nenhuma ligação do verbo com o seu complemento com o auxílio de preposição. Então, nesse caso aqui, o verbo torcer é o verbo transitivo direto. Precisa de um complemento, que é o focinho, para você identificar o que é que complementa a ação de entornar, só que a gente não precisa do apoio de preposições, ok? Então, a alternativa está incorreta, porque a classificação do torcer é verbo transitivo direto. Murmura. Estão verdes, murmurou, uvas verdes só para cachorro. Quem murmura, murmura algo. Então, murmura é falar baixinho. Algo é aquilo que você deve colocar.
E aí, vamos ver aqui, ó. Não é verdade, murmurou o quê? Estão verdes, uva verde só para cachorro. Então, a gente vai observar que ele trabalha aqui com a informação. Vamos só conferir. Caiu, né? A folha caiu. Quem cai, cai, né? Nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto, né? Uma folha caiu. Não há necessidade nenhuma de eu ter uma complementação, tá? E voltou. Quem volta, volta também é um verbo transitivo ou verbo intransitivo. Alternativa aqui correta, deixa eu ver aqui, é o verbo. Marque a alternativa correta. Pode ser o verbo, tanto o caiu quanto o murmurou, viu, gente? Aqui também. Porque os dois estão corretos. Quem cai, cai. E quem murmura, murmura algo. É um verbo transitivo direto, é um verbo intransitivo. Está correta as duas informações aqui. Até colocar aqui, ó, B e C são dois elementos que podem aí marcar corretamente essa informação, tá bom? Vamos lá, gente. Estresse animais. Os animais estão cada vez mais sendo acometidos pelo estresse, que, segundo a veterinária Moniza Corraine, pode desencadear problemas gastros ou até mesmo agressividade. O sintoma costuma surgir em períodos grandes de fome ou sede, viagens longas ou com a falta ou excesso de exercício, solidão, mudanças na rotina, em ambientes conturbados, durante o banho e tosa. Nas consultas veterinárias, participação em exposição ou competições. Os bichinhos necessitam de dedicação e qualidade de vida para serem felizes. É mesmo, gente, né? E aí a gente tem o trecho. Os bichinhos necessitam de dedicação e qualidade de vida para serem felizes. O verbo destacado, gente, necessita. Necessita de algo, né? E aí a gente vai observar que a necessidade dos bichinhos é de dedicação. Essa complementação dessa ação verbal é feita com o apoio de preposição. Então, se a complementação da ação verbal aparece com o apoio da preposição, é porque aquilo que aparece para complementar esse verbo vem auxiliado por preposição. E aí, quem auxilia, né, um verbo com o uso da preposição é porque esse verbo é um verbo transitivo indireto. A alternativa correta, não coloquei aqui, olha, é a letra B de bolinha, tá? Então, a alternativa correta é o verbo necessitar, que pertence à categoria dos verbos transitivos diretos. Eita, gente, já estamos terminando a nossa segunda aula. Vamos analisar aí, ó, essa última questão aqui, gente, ó. Marque a alternativa correta em relação à classificação dos verbos quanto à sua transitividade. Mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Separe o lixo e acerte na lata. Vamos lá, gente. Verbos mude, ajude e ganhar. O verbo mude é transitivo direto, transitivo direto, indireto ou intransitivo, gente. Mude. Quem muda, muda de algo que é, gente. Ajude. Muita gente. Quem ajuda, ajuda alguém de alguém, ou basta só o verbo ajudar, né? Quem ganha, ganha algo, né? Ganha o que necessariamente? Vamos lá, gente, ó. Mude de atitude. A mudança, né? Eu mudo, não preciso de nenhuma complementação. De atitude, gente, só é um adjunto adverbial que identifica o modo, né, em que isso vai se proceder. E necessariamente não precisa ser obrigatório, tá? Ajude. Quem ajuda, ajuda algo ou alguém. Muito bem. Se eu estou utilizando essa informação, eu já estou esclarecendo que o verbo precisa de apoio e é um apoio sem o uso da preposição, né? E ganhar
muita gente a ganhar a vida, né? No sentido de que, gente, de que quem ganha, ganha. Ah, cadê, meu Deus do céu? Acabei apagando aqui, pelo amor de Deus. Quem ganha, ganha algo. E ganha a vida, tá? A alternativa aí, ó, são um verbo intransitivo e 2 verbos transitivos diretos. Gente, nossa aula sobre transitividade de verbos acabou. Olha, passou rapidinho aqui. Fizemos muitas atividades hoje, mas tem mais material aí. Basta você consultar aí as cartelas do canal Educação e pode rever o nosso material todinho para que você possa aí fixar mais o seu conteúdo. Mais tarde a gente está de volta na nossa aula de literatura. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!